Olá, pupilos e pupilas! Estamos aqui a pedidos das pessoas que estão utilizando o nosso caderno de oração. Que maravilha, né? Então, se elas estão com dúvidas, se elas estão pedindo mais informações, é porque, de alguma forma, elas estão tentando e algumas outras estão mandando alguns depoimentos. Isso é interessantíssimo. Porque é uma coisa que foi tão pessoal, né? Foi uma coisa tão íntima, e que quando eu recebi a orientação do Espírito Santo de que era para eu criar um caderno assim, como aquilo que eu já contei para vocês de outras vezes, com manual, com aquilo tudo, eu nunca pensei, né? Na verdade, eu nunca imaginei que isso tomaria essa proporção, graças a Deus. Como tudo na PUPA, né? Tem tomado proporções que eu só tenho vivido, o automático de Deus, né? Do Espírito Santo, que se diga. E eu me deparo com cada situação, porque tem realmente pessoas que ainda assim param para duvidar, né, do poder de Deus na vida delas. E eu fico também espantada com as pessoas que simplesmente não conseguem, né, produzir algo, que não conseguem ter essa relação íntima. Uma questão de opção, tá? Diga-se de passagem, porque é muito fácil você desenvolver essa relação. É uma opção sua, né? Uma escolha sua. Então, essas pessoas, elas tendem a querer denegrir a imagem. Eu também já me deparei com certas situações como essa, de pessoas estarem duvidando daquilo tudo que tem acontecido na minha vida, ou daquilo tudo que eu tenho contado, né? Isso aí eu vi, isso aí aconteceu e tal. E interessante que Deus, ele é tão maravilhoso na minha vida, que ele me disse, né? Uma das instruções que eu recebi foi que anote todos os encontros, anote tudo que você conversa do dia a dia com o papai. Até porque é essa a instrução. E esse aqui foi o meu caderno. Essas instruções aqui, foram as instruções que eu recebi nesse dia. No dia em que eu tive a visão, né, sobre o caderno de oração. Então, assim, até o formato, o desenho, como é que eu deveria colocar, como é que eu deveria escrever, o que eu deveria escrever até, né, nesse manual. E foi esse manual que gerou esse piloto. Isso aqui foi um piloto do manual. Esse aqui, na verdade, é um resumo, né? O que eu recebi de informação para colocar, o que se tornou. Inclusive, essa criação aqui foi da Renata, eu mandei para ela, no dia que eu tive a visão, eu mandei para ela rapidamente criou esse layout mais resumido. E, inclusive, essa parte aqui, eu tinha recebido essa informação, essa passagem, e aí eu lembro que eu estava conversando, acho que foi com Janaína. E Janaína disse assim, não, Dani, essa passagem é a de Abacuque. Aí eu disse, então tá. Eu fui lá procurar, buscar, e foi que veio pra cá. Porque eu só sabia, na minha cabeça, né, só veio a mensagem de que tinha que ser escrito. Pra aquilo que você escreve, que era justamente se referindo às profetizações que a gente faz sobre a nossa vida, né? E aí essa passagem, ela diz justamente isso, claramente, né? Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore e espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque 2, 2-3. Então, assim, é muito, muito forte. E eu tinha algo relacionado a essa passagem, mas eu não conseguia definir qual era, eu não enxergava ainda qual era de que estava se falando. E eu, numa conversa com ela foi lá e disse Abacuque. Então, mais um sinal, mais uma prova de que isso é real. E aí eu quero mostrar para vocês o que isso tudo já foi gerando, né? Hoje nós temos essa quantidade de cadernos, olha só. Tudo isso aqui são os cadernos que eu utilizei desde o primeiro dia. Aqui, para vocês terem ideia, deixa eu ver qual é o caderno mais antigo. É esse caderno aqui, é o mais antigo. Olha isso. Isso aqui são todos os dias.
Todos os dias, com data, cada passagem, né? E eu vou já explicar para vocês como é que funciona. Todos os dias, dia após dia. Dani, quanto tempo, né? A gente deve estar completando um ano de escrita, de conversa. E aí, o que tu vai fazer no final desses cadernos, né? Olha lá, legal. O que tu vai fazer no final desses cadernos, né? Com esses cadernos. Assim, na verdade, o final é complicado, né? Porque eu não pretendo parar de usar. Eu não pretendo parar de mudar. Olha, hoje já tá desse jeito o manual, ó. Não mudou nada, só foi mudando cor, foi mudando o estilo, mas não mudou nada. E aí, isso aqui, gente, eu vou transformar. Nosso avião de cedo, peraí, deixa passar. Não tenho como evitar. E isso aqui, gente, nada mais será do que uma fonte de um livro de testemunhos da minha vida. Porque eu posso dizer para vocês que cada papelzinho desse aqui tem um significado.